Olá, bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre o universo dos piratas. Mas ó, não aqueles piratas que a gente conhece dos filmes, tá? Vamos deixar todo aquele glamour de Hollywood de lado para descobrir a verdade, que é surpreendente e, vou te dizer, muito mais fascinante do que as lendas. Para muita gente, a primeira coisa que vem à cabeça é o Capitão Jack Sparrow, né? Com aquele jeitão excêntrico, um navio meio caótico e aquela busca sem fim por tesouros. É uma imagem e tanto, mas que, na verdade, está bem longe da realidade. Pois é, o que a gente vai fazer aqui é justamente desconstruir essa imagem da cultura pop. Vamos olhar para os fatos históricos para revelar quem esses homens e mulheres realmente eram. E, pode acreditar, a verdade é bem mais complexa e, por isso mesmo, mais interessante do que qualquer ficção. Então, vamos lá, mergulhar nisso. A gente vai explorar 5 fatos impressionantes sobre a vida real dos piratas. Fatos que basicamente desmontam tudo que o cinema ensinou pra gente. Prepara aqui, tem muita coisa boa vindo aí. Bom, nosso primeiro ponto é sobre organização. Longe de ser só caos e anarquia, a pirataria era, na verdade, uma profissão surpreendentemente estruturada. Isso mesmo, uma profissão e com regras. E essa organização toda ficava bem clara nos chamados artigos de pirataria. Sabe o que era isso? Antes de qualquer viagem, a tripulação inteira assinava um tipo de acordo formal. Era um jeito de garantir que todo mundo soubesse as regras do jogo e o que esperar. Nada de bagunça a bordo, não. E olha, esses contratos eram super detalhados. Eles diziam direitinho como o saque ia ser dividido, quais eram as punições para quem pisasse na bola e até, pasme, uma espécie de seguro de trabalho. Tinha indenização para quem perdesse um braço ou uma perna em batalha. Dá para acreditar? Essa frase aqui resume tudo de um jeito genial. Era como se fosse um sistema de leis trabalhistas no meio daquele caos todo dos 7 mares. Uma estrutura de negócios onde a gente menos esperaria encontrar, né? E essa necessidade de impor ordem e respeito também valia para a imagem pessoal. E talvez ninguém entendesse mais de marketing pessoal do que um dos piratas mais lendários da história, o Barba Negra, um verdadeiro mestre da guerra psicológica. Tenta imaginar a cena. Edward Teach, que era o nome real dele, amarrava pavios de queima lenta na barba e no cabelo durante as batalhas. O objetivo não era se queimar, claro, mas criar uma nuvem de fumaça assustadora em volta do rosto. Ele queria parecer uma figura demoníaca, pura intimidação. Agora, vamos falar um pouco do estilo de vida. Aqui, a gente vai quebrar mais alguns mitos sobre como os piratas viviam e quem eles realmente eram. Então, um ponto crucial. Aquela ideia de piratas enterrando baús de tesouro é, na maior parte, ficção. Essa imagem ficou famosa por causa de livros como A Ilha do Tesouro. A verdade, os piratas viviam um momento. Assim que pisavam em terra firme, gastavam todo o dinheiro do saque em tavernas, festas, jogos de azar. Não sobrava nada. E já que estamos falando sobre quem eram os piratas, aqui vai uma das maiores surpresas. O mundo da pirataria não era um clube do bolinha, não. As mulheres não só faziam parte das tripulações, como também lideravam navios e eram, olha, extremamente temidas. 2 das mais famosas foram Annie Bonny e Mary Read, e os relatos da época, feitos pelos próprios companheiros de navio, descrevem as duas como lutadoras ferozes, tão corajosas e habilidosas em combate quanto qualquer homem da tripulação, e talvez até mais. E a melhor definição para elas, que veio direto das fontes da época, é essa aqui: zero delicadeza, 100% caos. Isso já dá uma boa ideia do respeito e do medo que elas impunham, não é mesmo? Tudo isso nos leva a outro aspecto fascinante da identidade pirata, talvez o mais icônico de todos: a sua marca registrada, a bandeira. Pois é, a famosa caveira com ossos cruzados que todo mundo conhece era só o começo. Cada capitão pirata criava a sua própria versão, o seu próprio design. A bandeira era basicamente uma ferramenta de marketing do terror. E a criatividade rolava solta. Tinha caveira clássica, sim, mas também tinha designs como um esqueleto segurando uma ampulheta para dizer que seu tempo estava acabando, sabe? Ou a bandeira do Bartholomew Roberts, que mostrava ele mesmo pisando em 2 crânios. Cada bandeira era uma declaração visual de poder. No fim das contas, a ideia era criar uma reputação, uma marca de medo que se espalhava pelos mares antes mesmo do navio aparecer no horizonte. Era intimidação pura, mas com um toque de estilo pessoal. Então, chegando ao fim da nossa análise,
o que a gente pode realmente concluir sobre o legado desses personagens históricos? Fica bem claro que a verdade é muito mais rica. Eles eram quase empreendedores do mar, com códigos de conduta. Formavam uma sociedade diversa, que incluía mulheres temidíssimas, e eram mestres em construir uma marca pessoal baseada no medo. A realidade, nesse caso, supera e muito a lenda. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. Os piratas são o exemplo perfeito, mas já parou para pensar em quantas outras partes da nossa história a gente conhece mais pelos mitos do que pelos fatos? Fica aí a pergunta: vale a pena ir atrás?